A gente tem um assunto muito maravilhoso, com uma médica excelente, daquelas que estuda, sabe, bastantão. Hoje é o Dia Nacional da Vacinação, né? Então a gente convidou uma imunologista para falar sobre vacina. E a vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir doenças e proteger a saúde da população, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. As vacinas salvam mais de 4 milhões de vidas por ano. Esses são os dados que a gente recebe, evitando pandemias e doenças graves como a poliomielite, o sarampo, a meningite. Para explicar mais sobre as vacinas necessárias, sobre algumas que talvez a gente tenha esquecido de tomar ou precise fazer reforço, eu recebo ela, que é imunologista, alergista, doutora Maria Ângela Amato Vigorito. Seja bem-vinda, muito bom te receber. Muito obrigada. Vamos sentar aqui. Doutora, eu vou sentar do seu lado. Pegar minha aguinha aqui. Então senta aí. Eu ia sentar aí pertinho, mas vou ficar aqui, então. Deixa eu só botar pra cá. E a gente já começa a falar um pouquinho sobre vacina. Eu queria só falar que num dia especial como esse, estar aqui num programa especial, com uma pessoa especial, que tanto faz pela população há 13 anos, com informação, diversão. Sou sua fã, programa maravilhoso. Obrigada. E parabéns. Muito obrigada. Eu faço esse programa com muita alegria mesmo. A gente vê. Mas olha, hoje, Dia Nacional da Vacinação. Sabe que com a pandemia as pessoas começaram a falar mais de vacinação, até algumas falam contra, outras a favor, mas a gente voltou a ouvir mais sobre vacina. Antes disso, eu me lembro que a gente estava até nadando meio que na contramão das vacinas, porque estava vindo aí uma turma que era meio contra a vacina, né? E a vacina é importante principalmente por essas doenças que já foram erradicadas, né? Você fez a introdução maravilhosamente bem. Se a gente olhar para o passado, a gente tem algumas respostas do presente. Se a gente for entender por que o Ministério da Saúde fez esse dia, 17 de outubro. Amanhã é dia de São Lucas, que era um evangelista médico. Então amanhã se comemora o Dia do Médico. E pertinho desse dia, eles chamaram a atenção para a importância da vacina, para todos diminuírem as pandemias, endemias e se protegerem. Então, o objetivo é esse, a gente está falando aqui sobre isso. Na história, o primeiro registro que se tem de vacinas foi no século XVIII, com Edward Jenner, que demorou 20 anos para ele chegar a uma vacina da varíola. Aí ele observando, ele percebeu que as pessoas que ordenavam as vacas tinham menos varíola humana, porque eles pegavam a varíola bovina, que é mais fraca do que a humana. Em 1804, o Marquês de Paranaguá, Barbacena, ele trouxe as vacinas para o Brasil. Mas demorou 30 anos para que as vacinas se tornassem obrigatórias aqui. E foi a maneira, na história, primeira, de se ajudar a erradicar a varíola. Em 1973, o Brasil trouxe o PNI, Plano Nacional de Imunização. Aí o que eles fizeram? Uniformizaram as doses, as datas e os reforços. E isso ajudou muito a diminuir, como você disse, 10 mil casos de pólio, 100 mil casos de sarampo e também a meningite meningocócica. Em 1980, meu tio Vicente Amato Neto, que foi titular da Infecto, ele levou para o Hospital das Clínicas o Centro Nacional de Imunização e levou as vacinas para os adultos. Porque vacina não é só coisa de criança, é coisa de adulto. Cada fase da vida, a gente tem uma consequência, um problema, uma história. Então, existe as vacinas mais indicadas para as crianças, que fazem parte do Plano Nacional de Imunização, mas também existem as vacinas da meia-idade e as vacinas dos idosos. Então, em qualquer fase da vida, a história já provou que a imunização é fundamental para que se erradique doenças e se evite outras. Infelizmente, a pandemia da Covid trouxe de novo esse histórico. É muito importante que vocês entendam, porque o pessoal mais jovem,
eles não viveram uma pandemia de sarampo, de meningite, estão vivendo pela primeira vez uma pandemia. Até os anos 70, 80, 90, alguém de nós já teve essas doencinhas aí e já entendeu a necessidade da vacinação. A vacinação, então, não é um problema que a gente fala, eu vou me vacinar ou não. É um problema de coletivo. Tem que se vacinar, porque com isso a gente não só protege a nós mesmos, como aos outros da família, do Brasil e do seu estado. Lembrando que cada estado tem as suas peculiaridades. Mas, de um modo geral, o que a gente segue é o Plano Nacional de Imunização, PNI. Então, a gente precisa. Agora, eu fiquei muito interessada, eu acho importante a gente falar, porque as vacinas para as crianças, elas são muito populares, né? E aí as crianças fazem o acompanhamento com o médico, normalmente tem ali um pediatra, mesmo no postinho as pessoas vão fazendo, acompanhando a cadernetinha. Mas quando a gente fica adulto, a gente esquece disso, e você falou muito bem. Então, tem vacinas de adulto que devem ser tomadas na meia-idade? Por exemplo, dependendo da geração, tem gente que não tomou de HPV, por exemplo. Pode, porque agora está no PNI na infância. Mas você pode tomar de HPV, mesmo não tendo tomado quando pequeno. Mesmo se a pessoa for casada? É. Seria interessante? Seria interessante, aí vem um outro problema, porque às vezes a gente pega alguém que pegou HPV e fala, puxa, mas eu estou casada, né? A gente é um vírus, né? Então, na verdade, a gente não sabe como a contaminação pode ocorrer. Então, é bom tomar? É bom tomar. Perfeito. São quantas doses? 2. 2 doses, tá. Aí, na fase mais depois dos 60, também são importantes algumas vacinas. O que mais eu recomendo são as vacinas bacterianas, de hemófilos influenza, tipo B, não confundir com a influenza da gripe, que também é importante nessa fase, para quem já tomou. A hemófilos influenza, ela combate o que, então, se não é da gripe? A influenza, doença bacteriana, pneumonia, outras... Ok. E antipneumocóxica, que também combate pneumonias. Pneumonias. Porque as pneumonias são mais graves na idade depois dos 60 anos. Então, tem as hepatites, mas aí o que tem que ser falado? A pessoa tem que falar com o seu médico, ver o que ela já tomou, o que ela tem anticorpo, para ver se precisa as doses de reforço. E isso pode ser em qualquer fase da vida. Exemplo, tétano, que às vezes 10 anos, né? A febre amarela, para quem vai viajar, vai em regiões endêmicas. Lembrando apenas que a febre amarela tem uma contraindicação para quem é alérgico a ovo. Se a gente for falar de contraindicação, já aproveitando, como todo remédio, também as vacinas têm algumas contraindicações. Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, eu tenho uma imunodeficiência, eu posso tomar vacina? Eu estou tomando corticoide há muitos anos, eu posso tomar vacina? Então é importante a gente distinguir um paciente imunossuprimido, vamos definir como uma imunidade baixa, não existe isso, mas alguns dados imunológicos baixos, e imunodeprimidos. A supressão é diferente da depressão. Então, na imunossupressão, são pacientes oncológicos, são pacientes que têm artrite reumatoide ou outra doença autoimune, que tomam corticoide ou imunossupressor há muitos anos. Pacientes HIV ou com CD4, que é a parte que a gente controla de imunidade celular, abaixo de 340, esses pacientes têm que se proteger. Tanto faz com o vírus vivo ou atenuado, que ele pode ter um pouquinho de resposta que já ajuda na imunossupressão. Os pacientes imunodeprimidos, esses não podem tomar vacinas de vírus vivos, porque eles podem ter a doença. E como é que a pessoa percebe se ela tem uma imunodeficiência? Óbvio que isso vem desde a infância. Então, a primeira vacina que a gente toma é o BCG. Então, na verdade, quando você tem uma reação local forte, uma reação sistêmica de alergia, urticária, angedema, a pessoa pode ter febre, a pessoa pode ter diarreia,
pode ter algum efeito colateral na primeira imunização. Aí já tem que fazer alguns exames, ver a história familiar de alergias é muito importante, porque as vacinas também dão alergias, né? Então isso tudo tem que ser muito bem avaliado. Infelizmente não é uma receita de bolo, mas assim, a gente precisa estar olhando para a família e para a gente mesmo. Então a pessoa não pode arbitrariamente ir a um posto de saúde ou ir a um hospital e falar, eu quero me vacinar de tudo que eu posso. Dependendo da idade, pode, porque se ela já tomou vacina tríplice da infância, do sarampo, se não fez o reforço, ou se tem gente em casa que tem fatores de risco, ela poderia. Pessoas que vão engravidar, ver que a sorologia de rubéola está negativa, para evitar a rubéola congênita, que leva a comorbidades. É importante que os jovens entendam que a gente pode ter efeitos muito graves, chamadas as comorbidades, quando não vacinado. É que eles não viram só o problema da Covid, né? Mas as outras doenças, a hepatite B pode se tornar crônica. A hepatite A é mais benigna, a hepatite C a gente não tem vacina, mas é uma doença sexualmente transmissível. Então é importante estar com as doses de reforço, é importante solicitar ao seu médico que faça a sorologia para ver se tem anticorpo de proteção. Perfeito. IgM ou a IgG, que mostra que já teve contato. Mas aí, entrando um pouquinho nesse assunto, me perguntam também muito das vacinas da Covid. Vamos fazer o seguinte, vacina da Covid, eu vou fazer um suspense. Você me dá 2 minutinhos e aí Claro. você fala de vacina da Covid. Neste meio tempo, que eu quero que você mande a sua pergunta. Às vezes você tem um caso aí que você quer perguntar, às vezes surgiu alguma dúvida na sua cabeça. E já a doutora vai explicar sobre a vacina da Covid, tá? Assunto importante. Aliás, ela é uma estudiosa sobre esse assunto também, tá terminando o pós-doutorado em Covid, né? Então é alguém que tá trazendo aí coisas fresquinhas pra gente, tá? Então segura porque já eu volto aqui. E já vou deixar também uma outra pergunta que as pessoas me questionam bastante sobre a vacina da herpes zoster. Ah, tá. Tá bom? Quero saber aí sobre Covid. Quer falar sobre Covid depois de falar de herpes zoster? Você que manda. Porque herpes zoster é uma vacina que as pessoas me perguntam muito. E eu tenho falado porque herpes zoster é tão ruim, causa tanta dor, tanto desconforto, né? Vamos falar primeiro da herpes zoster. Na verdade, a gente queria, como imunologista, eu tenho que chamar a atenção a algumas coisas. A herpes zoster é uma doença vinda do vírus da varicela. Quem teve varicela pode ter recidiva e ter o herpes zoster. Mesmo tendo tomado a vacina da varicela, tem que se tomar a vacina do herpes zoster para quem decide tomar. A vacina do herpes zoster é 14 vezes mais potente do que a vacina da varicela. Quem não teve varicela pode ter herpes zoster? Não, porque é uma reativação da varicela humana, né? O herpes zoster, apesar de ser uma doença bastante... Varicela é catapora. Catapora. Apesar de ser uma doença bastante incômoda, ela é um alerta do organismo para alguma coisa de imunodeficiência que está acontecendo. Como o povo gosta de dizer, imunidade baixa. Não existe imunidade baixa, existem fatores de resposta imune alterados. Mas, enfim, ela é um sinalizador, muitas vezes acompanha uma doença que a gente chama paraneoplásica. É um sinal de alerta do organismo. Então, às vezes a gente se vacina de uma coisa e não percebe o que está acontecendo. É importante tomar? Quem tem essa opção pode tomar. Mas é importante fazer os exames, está sendo acompanhado, porque ao contrário do que também se postula por aí, vacina em ordem não é só isso que é sinal de saúde. Isso aí é sinal de imunidade. Imunidade adquirida, porque a gente tem a nossa imunidade natural, que vem desde o nascimento, pelo aleitamento, intraútero, e a outra é a imunidade adquirida. Mas a gente não pode só tomar vacina e não ver vitaminas, como você apresentou aí muito bem, alimentação, exercícios, bons hábitos. Porque às vezes você acha assim, eu não tenho nenhuma doença, então está tudo bem comigo. Exatamente. E aí, de repente, está acontecendo algo silencioso. Exatamente. Que você nem prestou atenção.
Então, às vezes, se você tem uma doença como, por exemplo, a herpes zoster, você acaba tendo que fazer uma bateria de exames e você descobre... Salva vidas. Aí você descobre, por exemplo, um câncer. É o lado ruim da coisa boa. Na verdade, assim, é importante os exames de rotina e também as vacinas dentro do que é da PNI, do Plano Nacional, e também os reforços. Não se pode esquecer dos reforços. Perfeito. Porque a imunidade... Já vou entrar um pouquinho na da Covid, existem 2 tipos de imunidade, esterilizante e a imunidade efetiva. A imunidade esterilizante é o que todo mundo quer, não ter doença nenhuma. Todas essas vacinas que acompanham também o crescimento imunológico da criança, a hora que se definiu datas, se também definiu a maturidade imunológica da criança, que começa a se formar aos 4 anos, e vai até a puberdade, 7, 12 anos. Então, as pessoas chegarem lá e tomar tudo de uma vez, às vezes pode dar muita reação. Tem que ir aos poucos, conforme a orientação, já pelo Ministério da Saúde. Apesar dessas vacinas terem sido estudadas há 20, 30 anos, elas não são 100%. Nenhuma vacina porque sempre existe uma mutação viral que pode fugir da nossa resposta imunológica. A vacina da Covid, ela teve o seu papel no início da pandemia, porque havia dúvidas de como tratar e as cepas eram muito resistentes. Se faz doses de reforço e com o uso dessas vacinas, percebeu-se que ela traz uma imunidade efetiva. O que é isso? Ela não impede que você tenha a doença, e não impede que você transmite. Então, se a gente for falar de imunização, ela não tem o seu papel 100%. Para que ela serviu? Ela serviu para diminuir um pouco a doença e as comorbidades. Agora, é muito importante uma visão imunológica, que o paciente já tomou 4, 5, já teve Covid, peça para o seu médico ver sorologia. Porque não adianta chegar lá e falar, eu vou tomar 5, 6. Primeiro porque a gente, às vezes, tem uma resposta celular. E a sorologia também não mostra quanto a imunidade está daquele indivíduo. Mas ele tem que fazer um anticorpo neutralizante. Se está alto, espera cair, vai monitorando, porque muito estímulo imunológico para algumas pessoas, ainda mais se tem algumas doenças imunes associadas, pode, pela ativação, descompensar a resposta imune. Então, é importante a gente dosar seu anticorpo neutralizante. Está 80%, 70%, você está imune. E as cepas estão perdendo força. Tanto é que agora, com a vacina da Pfizer, com a Coronavac, eles pediam um reforço a cada 2, 3 semanas. Agora já são 6 meses. E lá no Serviço de Imunologia do Hospital das Clínicas, eles estão estudando a vacina gota, que aumenta a IgA. A IgA é o anticorpo de defesa da mucosa. Então, você evita estar recebendo o vírus. Porque a IgG, que é o que a gente vê a imunidade, pode não ser específica para aquele SARS-CoV-1 ou para o SARS-CoV-2. Porque tem 2 tipos de SARS-CoV, né, que é o vírus da Covid. Então, o interessante é fazer esses exames. Sim, do que você já está vacinado, você já teve a imunidade natural. Tá. A resposta hoje de quem vai ter Covid é mais fraca do que as primeiras pessoas que tiveram. O vírus perdeu força. Que bom, né? Ainda bem. E existe também imunidade de rebanho, né? As pessoas estão mais vacinadas, muita gente já teve. E aí você diminui os efeitos colaterais de vacinas que ainda estão sendo estudadas quanto aos efeitos tardios. Mas houve uma importância, com certeza. Muito bom. Bom, a gente vai aprendendo coisas, né? O tempo todo eu falo para vocês. Letícia Ribeiro está perguntando, Cláudia, eu já tomei a vacina da gripe, Covid e meningite lá no posto de saúde. Será que dá reação ou não? O que acontece? Não, se ela não teve reação quando ela tomou, ela não vai ter mais. Não tem reação tardia, né? Não, não tem. Perfeito. Vamos passar a próxima pergunta? Aliás, a vacina da gripe, ela é a única vacina de vírus mais inativado.
Então, ela não dá muitas reações, porque os outros vírus são atenuados. O que é isso? O paciente que tem imunodeficiência, ele precisa dar resposta. Então, ele não tem essa resposta, pode ter a doença. Então, existe uma contraindicação de vacinas tríplice viral, por exemplo, e algumas hepatites, tem que consultar o médico e ver se está apto a tomar vacina. Não pode tomar vacina gripado. Não pode? Não, porque você vai ter mais resposta imunológica. A gripe é um sinal a febre, exemplo, também é um sinal de resposta à interleucina 1, né, que é o pirógeno endógeno. Você está com uma ativação imunológica. É quando você está intercrises que você pode tomar uma vacina. E a gente pode tomar 2 vacinas no mesmo dia? 3 vacinas no mesmo dia? Então, você aumenta a carga imunológica. Se você for tomar uma tríplice viral, uma pentavalente, que tem a polio também, uma hexavalente, você já está tomando muita coisa ao mesmo tempo. Eu não aconselho, porque o risco de reações sistêmicas aumenta. Eu tenho visto isso nas crianças, né? É um absurdo. Meu netinho agora de 1 ano e meio, às vezes eles falam, hoje ele vai tomar 3 vacinas. Imunologicamente falando, não é aconselhável. Aumenta os efeitos colaterais e tem muita atividade imunológica. Você está reconhecendo aquilo. Qual é o princípio da vacina? Você reconhece algo estranho e faz um anticorpo. Então, você imagina você tomando tudo ao mesmo tempo, o que a gente chama rede idiotípica está muito ativa. Ele não vai se sentir bem, no mínimo isso, para não dizer o menos. O ideal é aos passar poucos. uma vez a cada 2 dias, é isso? Na verdade, tem que seguir o Plano Nacional de Imunização e ver se ele tem reação. Aliás, quando a gente vê a reação, por exemplo, de um vírus, de uma vacina de sarampo, tem leite, tem ovo, a gente tem que tomar cuidado. Se teve reação local, já tem que ficar esperta. Eu tive reação. Vou fazer meus exames imunológicos. O que tem nessa vacina? Será que as outras vacinas que têm isso também eu vou ter reação? Isso tudo é importante, são informações que não pode passar. Se você toma 4 ou 5, o que te fez mal? Você não sabe. É verdade. Agora, eu fui tomar no posto de saúde a minha 4ª dose de Covid e no mesmo dia, lá no posto de saúde mesmo, eles falaram, já toma da gripe junto. Então, eu já tomei as 2 de uma vez. Mesmo assim, não é o ideal. Eu creio que do ponto de vista imunológico, para alguns pacientes, se você é rígido, você não tem nenhuma comorbidade, até pode correr o risco, mas não é o ideal. Mas se é correr risco, a gente já fica esperto, né? Tem que ficar atento. A Cherolaine Lebers, ela faz uma pergunta aqui um pouco capciosa. Vamos ver se você vai saber nos responder, doutora. Boa tarde, Cláudia. Em setembro de 2021, conversei com um rapaz que disse que foi oferecido a ele dinheiro em troca de testarem uma vacina de Covid nele. Isso é normal? Na verdade, o que acontece? No começo, a gente teve que assinar um termo para se isentar de todos os riscos da vacina. Estou fazendo meu doutorado em Covid. A gente fica até meio assim, porque como existem os efeitos colaterais dos remédios, existem os efeitos colaterais. E hoje, lamentavelmente, está aparecendo algumas coisas, principalmente na questão cardíaca, nas questões imunocomplexos, relacionadas às vacinas. Então, não se tem definição do que elas podem trazer a longo prazo. A curto prazo foi bom, agora a longo a gente não sabe. Como eu te disse, a varíola demorou 20 anos. 30 anos depois começou aqui a vacina do sarampo, que demorou 10 para ser feito. É que nem um remédio novo, que traz na bula alguns efeitos colaterais. Te dou o exemplo do Vioxx, que foi um anti-inflamatório, que todo mundo usava e depois dava problema cardíaco, foi tirado do mercado. Essas perguntas vão ser respondidas com o tempo. Então, eu acho que isso pode ter sido possível, não é errado, porque a pessoa está lá de boa vontade, está sabendo o risco que está correndo. Maria Amaral, ela pergunta, minha mãe tem dermatite atópica crônica, ela pode tomar a vacina da Covid normalmente? Ainda não tomou a 5ª dose por ter dúvidas. Na verdade, se ela tem a dermatite atópica, ela tem uma doença imunológica em atividade de alguma causa. Dermatite atópica não é incurável. Qualquer doença alérgica tem um fator desencadeante. Ela não está bem diagnosticada. De novo, eu pediria para fazer o anticorpo neutralizante, ver se ela tem a imunidade agora. Se ela está na ativação de uma doença imunológica, eu esperaria ela melhorar para dar. A vacina de RNA da Pfizer é a que menos dá reação
para as doenças imunológicas. Perfeito. Obrigada, Mari. Aí, dada a dica para você, um bom conselho, né? Vamos virar aqui a página. Zélia Souza. Gostaria de saber sobre a vacina de herpes zoster. Qual a eficácia e quantas doses? Eficácia é boa, mas tem 2 ou 3 doses, dependendo do caso. Como eu disse, né, se o paciente já teve varicela, é uma reativação. Eu, pessoalmente, acho que o organismo mostra aquilo que... existe uma diferença entre sinal e sintoma. Sintoma é o que a gente sente, sinal é o que o organismo mostra. Eu acho importante a herpes zoster para tirar a dor, mas eu acho ruim porque ela tira o sinal de que alguma coisa não está indo bem. Entendi. E existem medicações para dor do nervo, tudo. É claro que ninguém quer ter herpes zoster. E dificilmente vai ter se tem uma boa imunidade. Não é uma doença esperada, é uma doença oportunista. Ok. E quantas doses? 2 ou 3 doses, depende. Existem tipos de vacina diferentes para herpes zoster, né? Existe também se é rede pública, então depende do que ela vai tomar, mas é no mínimo 2. Tá joia. Bom, gente, temos mais perguntas, mas eu vou encaminhar depois para a doutora. Deixa eu só pegar minha fichinha aqui que eu vou passar os contatos dela. Se de repente você quer investigar melhor a sua parte imunológica, das suas alergias, é uma excelente médica, sem dúvida nenhuma. Doutora Mariângela Mato Vigorito, ela está no clinicavigorito.com.br, clinicavigorito.com.br, e o telefone é o 11 30 85 33 98, 30 85 33 98. Pode marcar para bater um papo, passar em consulta, que eu tenho certeza que você vai estar muito bem assistido. Muito obrigada. Parabéns, viu? Vovó mais linda. Tava Programa com saudade de maravilhoso. você. Muito obrigada. Parabéns, e até a próxima. Viu?